Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, ainda no clima de Natal, tenho a honra de poder eternizar uma história de vida muito especial. Por quê? Hoje vou conversar com uma ex-estudante do curso de psicologia que se apaixonou pela área de venda de imóveis. Claro que eu falo dela, a corretora de imóveis, Tamara Cristina, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Tamara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigado agradeço por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando, já que é gravado. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Tamo junto, Tamara. E para começar nosso bate-papo, até para poder pegar um gancho e entrar na sua veia acadêmica voltada para o lado da psicologia, me parece que é um ponto pacífico para todos nós que a partir do momento que a pandemia chegou, e infelizmente, claro, porque foi um advento nefasto para toda a humanidade, nós passamos a se preocupar um pouco mais com a questão da saúde mental. E até mesmo os próprios veículos de comunicação passaram a ter um olho mais clínico para esse tipo de assunto. Me recordo que há 10, 15 anos, eu sempre muito vidrado em televisão, rádio, jornal, eu não me recordo de ver esse assunto. Diferentemente do que aconteceu outrora, nos tempos atuais, é muito comum hoje você ver programas de televisão abordando a questão de saúde mental. Um outro tópico que me chama muita atenção. Esse assunto se tornou tão normal hoje em dia que às vezes numa roda de conversa com amigos, com familiares, é normal você ver uma amiga perguntando para outra: e aí, amiga, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Hoje se tornou um assunto normal se debater sobre saúde mental, depressão, ansiedade, enfim. Feita essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi, já que estamos nos últimos dias deste ano de 2024, como é que foi este ano para você? Esse ano de 2024 foi um ano que eu posso dizer que deu uma alavancagem. Sim. Né, na minha carreira como corretora de imóveis. Eu tirei meu CRESSE no finalzinho de 2022. E em 2023 não atuei muito na área, né? Não me dediquei a fazer postagens, a captação de imóveis. E no ano de 2024 eu já fiz diferente. Já fui atrás, já fiz parcerias com grandes empreendimentos, né? Como o América Garden, esse empreendimento que tem como sócio o Zezé de Camargo. E esse empreendimento alavancou muito a minha carreira como corretora, com minhas vendas. Legal. Então, foi um ano muito abençoado, graças a Deus. Legal, amém. E em relação, aqui a gente utiliza muitas palavras, não só eu, mas também os entrevistados. Se você pudesse definir o ano de 2024 com uma palavra, qual seria? Realizações de sonhos. Que legal, que legal. Como é que era a Tamara Cristina nos áureos tempos de Escola Estadual São José? Se riu porque ela lembrou das bagunças que ela fazia. Nossa, é uma época maravilhosa que eu gosto de me recordar. Tanto que para mim vir hoje pro podcast, eu fiz minha maquiagem com uma amiga minha de escola do São José. Que eu não conversávamos, a gente não conversava há muito tempo. E foi bom que a gente foi conversando, ela foi fazendo a maquiagem, foi muito bacana. Eu costumo falar que, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, o tempo de escola, ele é o mais prazeroso, o mais gostoso de ser vivido na nossa vida, pelo fato de que, é claro que existem exceções, mas costumeiramente é o tempo onde a gente, né, no caso falando do nosso passado, é o tempo que a gente não tinha nenhuma preocupação da chamada vida adulta. Verdade. Tudo era mais tranquilo. A nossa única obrigação era passar de ano para não decepcionar o pai e a mãe. Era estudar para aquela prova da matéria chata, que a gente achava que era a pior coisa do mundo, até vir a vida adulta. Enfim, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao colégio, vem na sua cabeça na hora. E o recreio, né? A melhor parte da escola. Tocava o sinal, né? É o recreio. Aí vai brincar de queimada. Muito bom. Tamara, como uma estudante de psicologia foi se inserir na área de corretora de imóveis?
O meu marido constrói, né? Sim. Ele é construtor. E acabou que, com a ajuda dele, né? O conhecimento dele, o meu pai começou a construir também. Meu pai mora fora, hoje constrói também imóveis, pelo conhecimento do meu esposo. E dele vender, eu comecei a vender, a divulgar a casa que ele construía, o meu pai construía, a minha sogra construía. E fui pegando amor pela venda dos imóveis. Que legal, que legal. E em relação... claro que você teve aí 2 padrinhos, né, muito interessantes. Tanto seu marido e também o seu pai, como você mesma disse. Mas todo início de jornada tem ali os seus desafios, as suas batalhas. Mesmo você já adquirindo esse conhecimento de pessoas mais do que importantes na sua vida, quais foram os seus primeiros desafios desse segmento? Eu iniciei postando, né, no Facebook o anúncio dessas casas. E teve um corretor que me denunciou, porque eu não tinha o Cresce, né? E foi a partir daí que eu falei assim, eu vou tirar meu Cresce, eu vou ficar toda certinha e vou começar a postar mais tranquilo. Sim. E foi por isso que eu tirei o Cresce. Aí depois de eu ter tirado, que eu estudei, fiz a prova, aí eu peguei mais amor, mais conhecimento e quis ficar na área realmente. Só pelo fato desse acontecimento que ocorreu contigo, já dá para ter uma noção que é um mercado altamente concorrido. Exatamente. Porque outros profissionais acabam se preocupando até demais com a vida de um outro colega de trabalho. E, de fato, se a gente parar para pensar, nos tempos atuais, isso a gente consegue ver nas redes sociais, de fato se tornou uma área muito grande em relação à quantidade de profissionais. Exatamente, muito Qual grande. que é a chave, ainda mais que você ainda está no início da sua trajetória, mas já tem uma ampla e extensa carteira de clientes. Mas qual que é a chave, uma espécie de segredo para poder se dar bem nesse mercado tão concorrido de profissionais? Primeiramente, a pessoa tem que ter um nicho que ele quer atuar, né? Para ali ele começar a desenvolver a captação dos seus clientes e os imóveis que ele quer ofertar. Né? Ele tem que determinar ali qual o tipo de imóvel que ele quer trabalhar, de alto padrão, médio. Eu acho que isso é muito importante. Em relação à captação de clientes, e pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, nesse segmento existem 2 tipos de públicos, né? Os profissionais que atuam na área das famosas casas de alto padrão e pessoas que optam em poder trabalhar com outros tipos de casa. Você escolheu seguir essa carreira dentro, né, dessa venda de casas de alto padrão. Como é que se dá isso? É uma escolha ou existe algum curso, algo que possa ser feito para se aperfeiçoar, para poder estar atendendo esse tipo de público? No meu caso, foi o meu ciclo, né? As pessoas que estão mais próximas de mim, onde eu moro. Então, por isso que eu optei por escolher imóveis de alto padrão. Mas se eu fosse de um ciclo, né, que morasse em bairros, que tivesse casas populares, eu acho que eu teria ficado nesse meio, porque isso aí influencia muito, né? Querendo ou não, o corretor que está começando é de boca a boca. Ô fulano, eu trabalho com corretagem de imóveis, quando você precisar de imóvel, for comprar, você me procura. Então, é aquele meio ali que você vive, que vai ajudar você a crescer como corretor. E nesse segmento, voltado para casas de alto padrão, qual que é a grande característica desse tipo de público, desse tipo de pessoa que procura você, por exemplo? Eles procuram por o lugar do imóvel que você quer dizer, tipo assim... Qual que é o tipo de perfil ou de característica mesmo das pessoas que te procuram? Porque até pelo fato dessas características ou dessas características, é o que você vai pensar ali para poder ver aonde ou em qual local essa pessoa, essa família estará melhor inserida. É a segurança e a praticidade do dia a dia. Porque muitas pessoas querem morar bem, mas quer a praticidade do dia a dia, de estar perto, né, de uma escola ou de um supermercado, porque às vezes as crianças ficam em casa com o babá e gostam de ter fácil acesso a isso, né? Então, tá muito distante disso também é um critério que eles colocam e pontuam muito. Qual que é a grande diferença de poder atuar como corretora de imóveis? Vendendo casas de alto padrão e, consequentemente, para esse tipo de público. E qual que é a diferença para trabalhar nesse tipo de público para pessoas que buscam casas populares?
Qual que seria a diferença entre os dois? A diferença é que a pessoa que procura alto padrão é uma pessoa que já está com a vida andada. Como que eu posso dizer isso, Gustavo? Já está com a vida encaminhada, já teve outras casas, não é a sua primeira casa, isso é fácil. Porque a pessoa que está comprando dentro do financiamento Minha Casa Minha Vida é a primeira casa. Sim, verdade. É a primeira casa. E a pessoa que está comprando alto padrão não é a primeira casa. Então, às vezes, ela já está com capital ali disponível, que facilita bastante. Ou tem uma conta que consiga fazer esse financiamento, ou já tem uma parte desse capital que facilita bastante. E a pessoa que está entrando no Minha Casa Minha Vida não tem. Sim. É a primeira casa, está usando, às vezes, o FGTS para estar fazendo financiamento. Então, até o lado burocrático aí seria um processo mais rápido. Sim. Né? Não é um processo lento. Em relação ao governador Valadares, e hoje a cidade está crescendo bastante, então às vezes tem bairros que você escuta falar que você nunca foi, você já ouviu falar, mas você nunca foi e às vezes nem sabia que existia. Tem, com certeza. Em Governador Valadares, quais que têm sido os bairros mais procurados, quais têm sido as localidades mais buscadas, tanto pelo público voltado para casas de alto padrão e também para casas populares? Alto padrão, a gente pode citar o Lagoa Santa, que é um bairro que tem uma estrutura muito boa, sim, né? Tem umas casas de alto padrão, acabamento bom, o tamanho do lote muito bom. E casa popular, a gente pode citar Castanheira, Parque Olímpico. Eles já estão saindo, porque pouquíssimas casas já entram nesse Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida é 350 mil, se eu não me engano, né? Se esse valor não tiver mudado. Mas eu vejo o anúncio aqui sempre de 450, 500 mil reais. Casa no Castanheira e Parque Olímpico, né? Sim. Podemos citar outros também, Vila do Sol, né? Que é depois lá da ponte, perto do lado do Vila dos Montes, que está dentro desse valor de Minha Casa Minha Vida. Sobre essa área, e aí pegando a questão dos tipos de profissionais, como nós dissemos agora há pouco, é um mercado que tem crescido bastante. E eu já ouvi relatos também de pessoas que tinham uma outra carreira numa área totalmente antagônica e resolveram adentrar nesse mercado, né, para serem corretores de imóveis. Qual que é o grande pilar ou a grande característica que uma corretora de imóveis, como é o seu caso, precisa ter mediante tudo que você já tem vivido no mercado? Qual que é o grande pilar? Qual que é a grande característica que um corretor de imóveis precisa ter para se dar bem nesse mercado tão concorrido? A persistência, com certeza. Porque qualquer carreira, no início, não é fácil. Sim. Né? Até você criar uma cartela de imóveis para você ter disponível para venda de clientes, tem que ter muita persistência, tem que ir atrás mesmo. Quando alguém quer te procurar e vai até você, como é que funciona esse processo para poder achar a casa, ter a conversa com os clientes ou com o cliente? Como é que funciona esse processo? Geralmente vem pelas redes sociais, sim, né? Entra em contato pelo WhatsApp. Às vezes é algum anúncio que viu, né? Divulgado pelo OLX, pelo Google mesmo. E manda o imóvel específico e pede algumas informações. Eu passo as informações dos imóveis, né? E convido a pessoa a estar fazendo a visita, tento agendar com o proprietário para apresentar a casa pessoalmente para a pessoa, para ela estar conhecendo. É uma área rentável para quem igual eu falei, hoje existem vários exemplos de pessoas que tinham uma carreira até estável, uma profissão, mas resolvem serem corretores de imóveis. É uma área rentável? É algo que dá para falar que vale a pena sair, dependendo da área que a pessoa está, para poder estar inserida nesse ramo? Tem que ter dedicação, tem que ter fluxo, né, de vendas, porque um corretor que vende uma casa a cada 6 meses, esse corretor não está bom no mercado, né? Ele está passando apertado porque ele tem as suas despesas, né? Sim. Tem outras coisas. Então, tem que manter o fluxo de vendas. Pelo menos uma venda no mês, né? Seria o ideal para o corretor ficar dentro do mercado e ter, sim, uma vida boa, né? Em relação aos desafios, nós dissemos agora há pouco
no início do nosso bate-papo, né, te perguntei sobre a questão de quais são os grandes desafios de quem está no início da sua trajetória, da sua história, nesse ramo, nesse segmento. Hoje em dia, em pleno 2024, qual que é o maior desafio de ser uma corretora de imóveis? Não só em Governador Valadares, mas falando a nível nacional, enfim. Na sua visão, qual tem sido o maior desafio de ser uma corretora de imóveis hoje em dia? Eu acho que é a grande quantidade de corretores na nossa cidade. Às vezes eu estou com um imóvel e tem mais 5, 6 corretores com aquele mesmo imóvel trabalhando naquela mesma casa. Isso eu acho que é um desafio. Porque às vezes você faz um trabalho, né, especial com aquele imóvel, trabalha um vídeo, né, trabalha uma divulgação bacana, mas como tem outros corretores com ele para venda, acaba atrapalhando. Entendi. É uma área unida? Alguns são, outros não. Não são todos. Qual que é a maior mazela, se tratando até mesmo da relação de vocês mesmos profissionais? Qual que é algo que você acha que poderia ser melhorado na relação de vocês, corretores de imóveis? Eu acho que o caráter. Né? Se todos os corretores tivessem caráter de saber, né? Esse imóvel aqui eu consegui através da minha amiga, parceira, e não tentar chegar até o proprietário por trás para não ter que dividir a comissão, eu acho que seria uma área melhor para todos. Pelo que você está falando, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, falta um pouco de lealdade. Exatamente. Entre os próprios profissionais que são colegas Exatamente. de trabalho. O corretor de imóveis, ele é um vendedor, certo? E todo vendedor que se preze, independentemente da área, independentemente da loja em que ele trabalha, ele precisa ter aquele famoso poder de persuasão para poder conseguir atrair o cliente. E se tem um tópico de suma importância que está dentro da vida de um corretor de imóveis ou de um outro tipo de vendedor, é a questão da fidelização do cliente. E é difícil fidelizar um cliente. Quais são... o que um corretor de imóveis tem que fazer, ou o que ele tem que demonstrar para um cliente para justamente fidelizá-lo em relação ao seu trabalho? Ele tem que mostrar para o cliente que está querendo comprar, que está querendo achar a casa perfeita dentro das condições que ele necessita. Às vezes você está com um imóvel e o seu cliente às vezes está interessado, mas as condições de pagamento, às vezes o cliente precisa de um prazo, não esteja de acordo com o que o cliente pode, você tem que mostrar para ele que você está com ele e vai encontrar um imóvel que atende todas as necessidades dele. Não querer atender os dois clientes, ou tanto a pessoa que está vendendo ou que está comprando. Sim. Você tem que priorizar o cliente que está comprando naquele momento e tentar localizar um imóvel que atenda ele em todos os aspectos. Em relação à compra de um imóvel, independentemente da classe social que a pessoa pertença, toda compra de imóvel, ali por trás tem uma história. E talvez, às vezes, na vida dessa pessoa, a compra desse imóvel vai ser o capítulo mais esplendoroso da sua história de vida. Realização de sonho mesmo. Exatamente. Né? E sobre a questão da realização de sonhos. Imagino, né, que, graças a Deus, mediante a competência do seu trabalho, você já deve ter realizado vários sonhos. Mas tem aquele relato, tem aquela história, tem aquele cliente que te impactou mais em relação à história que estava ali por trás dessa compra da casa, ou a história de vida dessa pessoa, o quanto que ela batalhou para poder conseguir alcançar esse objetivo. Enfim, qual que foi a história, qual que foi a realização de sonho mais impactante para Tamara Cristina, não só como corretora de imóveis, mas como mulher? Um amigo meu de infância foi embora para os Estados Unidos. Sim. E comprou sua primeira casa, né? Antes ele tinha um apartamento, esses apartamentos que o governo, né, deu. E ele comprou sua casa comigo. Tanto que ele está lá nos Estados Unidos e está fazendo o pagamento dessa casa ainda. Então, e é um bairro que ele queria morar, que é no bairro Vila Bretas. E eu fiquei muito feliz de ter feito essa intermediação. Que legal, que legal. Em relação aos bairros,
e nós conversamos anteriormente que, e você citou, né, os bairros mais procurados pensando em casas de alto padrão. E também, como nós dissemos agora há pouco, Valadares tem crescido bastante. A casa de alto padrão é a casa em relação à questão da estrutura ou é um bairro que faz uma casa ser de alto padrão? É o conjunto, né? Porque hoje um lote no bairro Lagoa Santa é um lote muito caro, um lote inteiro. E um lote inteiro em outro bairro que eu posso dizer, no Vila dos Montes, que às vezes pode ser o mesmo tamanho, é bem mais barato. Então, só o bairro não difere a casa de alto padrão. Você pode construir uma casa muito bonita num bairro que não tem tanta valorização de metro quadrado, né? Então, tudo influi. O lote, a localização e a construção em si. Me recordo, isso em 2004, que uma vez meus pais foram com um casal de amigos, que somos amigos até hoje. Isso em 2004. Eles foram no Belvedere para poder comprar um lote. E na época não tinha nada no Belvedere. Era só mato. Tinha ali algumas casas de festa, mas assim, as casas que tem hoje nem sonhavam em estarem ali onde estão atualmente. Onde eu quero chegar? Em 2004, 2003, o Belvedere ele era um nada no sentido de já era conhecido, mas ele não tinha a grandeza que tem atualmente. Estrutura de bairro, de casas, exatamente, né? que vem tendo, já tem há bastante tempo. E isso, esse movimento, esse fenômeno, já aconteceu também com outros bairros, como exemplo, Lagoa Santa é um exemplo. Há alguns anos ele não era tão valorizado igual ele é hoje. Aonde eu quero chegar? Estamos em 2024 já, com 2025 batendo na porta. Qual o bairro, ou quais são os bairros que você, como corretora de imóveis, percebe que talvez hoje ele não seja tão falado em relação à valorização de estrutura e de imóveis, mas é que há 3, 4, 5 anos ele vai ser um Lagoa Santa de hoje ou um Belvedere de hoje? Castanheira, um bairro que já tem uma estrutura muito boa. Farmácia próxima, né? Dizem que vai ser construído um supermercado Big Mais lá próximo. Castanheira tem tudo para ser um bairro bem valorizado futuramente. Já está, né? Comparado a 5, 7 anos atrás, o metro quadrado no lote lá já está bem diferente hoje, né? Então, Castanheira eu acho que consiga chegar aí no Lagoa Santa. Daqui a 5, 6 anos nós vamos falar do Castanheiras. Antigamente isso aqui não era valorizado, hoje já é. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo corretora de imóveis? Que eu já realizei? Antes de eu ser corretora de imóveis, eu já tinha minha casa. Eu acho que é a compra do meu carro, né? Um carro que eu quero escolher, eu acho que seria isso. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo corretora de imóveis? Eu acho que é a educação da minha filha. É a prioridade. Hoje, né, tudo que eu faço, eu penso no futuro dela. Claro, com certeza. Ser uma corretora de imóveis, ou seja, ser uma mulher inserida nesse segmento, é ainda mais desafiador? Ou é uma área onde, por exemplo, a odontologia ele é praticamente formada por mulheres. Então é difícil você parar para pensar que existe hoje um preconceito eu acho que com não mulheres tem. na odontologia. Hoje eu acredito que não. Tem muitas mulheres corretoras de imóveis e eu não vejo preconceito como das pessoas, de clientes, que eu vá conversar e me trata com alguma indiferença por ser mulher. Não vejo. A nossa vida, se a gente parar para pensar, elas parecem como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados. E todo livro que se presta, Mari, ele tem páginas, tem a numeração das páginas, tem a capa, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão e tem uma outra coisinha que começa com a letra C. Capítulo. Eu acho que ela já viu algum episódio. Capítulo. Que começa com a letra C, que é capítulo, igual você falou. E assim como as páginas, todos nós, e pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todos nós temos capítulos marcantes na nossa história de vida, positivos ou negativos.
E o mais interessante é que nós temos 2 tipos de capítulos. Os que acontecem na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Na vida profissional, às vezes esse capítulo pode ser, por exemplo, no seu caso, quando você se adentrou nesse mercado, nesse segmento. Quando você conseguiu fazer a primeira venda, imagino que deve ter sido um dia maravilhoso para você, que você jamais vai se esquecer. E na nossa vida pessoal, esses capítulos podem ser o dia do casamento, o dia do nascimento da filha ou do filho, o dia da compra de um carro ou da casa própria, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Eu vivo um capítulo triste da vida porque meus pais moram nos Estados Unidos, Sim. né? Meus pais não moram aqui no Brasil. E há 13 anos, há 12 anos eu não vejo os meus pais. Isso é um capítulo triste que eu vivo diariamente em busca de um dia o lado deles poderem vir ou eu poder ir até eles. Em contrapartida, qual é o capítulo mais esplendoroso no livro da vida da Tamara Cristina? De alegria? Isso. De alegria. É o nascimento da minha filha. Qual que é a data? Vamos pegar de sopetão. 30/8/2014. De agosto também. Também sou de agosto. O quanto que, até pegando um gancho disso que você falou, o quanto que ser mãe, ou seja, a maternidade, o quanto que ela muda a vida de uma mulher? Totalmente. Muito, 100%. 100% muda muito. A maneira de pensar, de agir. Antes da mulher ser mãe, ela às vezes fala muito sem pensar, age muito sem pensar, né? E depois que ela se torna mãe, ela já fica bem mais cautelosa para pensar, para agir, principalmente. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar palavras, você vai defini-las com uma palavra. Podemos ir? Vai. Precisa ficar com medo. Vai. Vida. Tem que ser alegre. Tem que ter alegria. Deus. Tudo. Psicologia. Fundamental. Governador Valadares. Harmonia. Maternidade. Bênção. Escola Estadual São José. Infância. Adolescência. Dúvidas. Tamara Cristina. Realizada. Agora é o jogo do subestimado e superestimado. O superestimado, normalmente a gente não usa muito essa palavra durante os nossos dias. Superestimado. 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 A gente troca essa palavra por uma frase, que é, não é isso tudo. Uhum. Quem é que nunca usou essa frase para determinar uma comida, uma bebida, naquele momento de fofoca com uma lugar, amiga, uma pessoa, um restaurante? E o subestimado é justamente aquilo que é ao contrário. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que as pessoas não dão muito valor, não dão muita bola. E você acha que isso, ou essa coisa, ou esse restaurante, enfim, é algo subestimado pelas pessoas. Me fale uma comida superestimada na sua visão, que você não come de jeito nenhum. Você vê todo mundo comendo, você fala, gente, como é que pode comer isso aí? Eu acho que nem tem comida que eu não como. Não. Às vezes pode ter a que você não come. Japonesa. Sempre vai ter algo que você acha superestimado. Japonesa. Comida japonesa. Me fale uma bebida, alcoólica ou não, superestimada. Que eu beberia? Não, superestimada. Que você não bebe de jeito nenhum. Ou você já bebeu e pagou um valor que você fala, não é isso tudo pra poder beber. Aí já não tem também. Aí já não tem Tem mesmo. certeza? Pode ser alcoólico ou não. Bebida. Eu bebo. Você não bebe? Eu bebo, tudo. Mas tem alguma bebida, tem algum tipo de bebida que você não é muito fã. Cerveja. Pronto. Não então, sou muito fã de cerveja. achamos. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Super, que é ok. Ou que não é aquilo tudo? Não é isso tudo pra você. Não é aquilo tudo? Ai, gente. Nossa, colocar...
Não é aquilo tudo? Você não escuta de jeito nenhum no seu Spotify treinando, por exemplo. Cláudia Leite. Me fale algo que é superestimado pelos profissionais no ramo em que você atua. Algo que você vê, pela experiência que você já tem, que as pessoas dão muito valor e, na sua visão, não é o mais importante. Seja na relação com o cliente, seja na relação com os próprios profissionais, com os colegas de trabalho. Que os meus colegas... Pode ser lugar de bairro? Seria algo nesse que você sentido? acha que as pessoas superestimam demais no ramo de corretagem de imóveis? Eu acho que tem muitas imobiliárias hoje aqui em Valadares que trabalham muito com locações de imóveis. Sim. O foco é locar imóveis. Sim. E não atuam no setor de vendas. Eu acho que seria Sim. interessante trabalhar também Claro. com vendas. Por ser uma imobiliárias grandes, Claro. e de nomes, né? Se elas atuassem, fizessem trabalhos diferentes e específicos com vendas, igual faz com aluguéis, teria um sucesso também, com certeza. Bem lembrado. Agora é ao contrário. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta, você vê que muita gente não dá a mínima, mas você fala, não, eu amo isso aqui. Não, eu amo picanha. Eu tenho ouvido muitas pessoas falam que picanha é uma carne superestimada, mas não é o seu caso. Eu amo picanha. Me vale uma bebida alcoólica ou não? Subestimada. Coca-Cola. É um veneno, né? É, eu amo. Você bebe sabendo, hein? Me vale uma banda cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Gustavo Lima. Você acha que deveria ser mais valorizado que ele já Não, é? isso tem que ser mais valorizado? Não, é que você Essa posição. acha que é muito bom e as pessoas não valorizam. Ai, gente. É muito pessoal, música. É a parte mais polêmica. Eu acho muito pessoal. Mas... Pode colocar aqui pessoas Fique à vontade. aqui de Valadares que Por poderiam, favor. todo mundo poderia estar ajudando. Por favor. Tatilane. Opa, maravilhosa. Entrevistei ela 2 semanas. Qual é o nome da música dela de trabalho? Ai, não. Aí você vai ter que sobrou cortar. Ela, viu, Tati? Eu lembro, Não. eu vi ela na academia ontem. Me fale algo que, na sua visão, dentro da sua área profissional, é subestimado pelos profissionais. Ou na relação com os clientes. Algo que você vê que as pessoas não valorizam tanto, mas você faz questão de valorizar. É a questão do querer do cliente, né? Dele tá à procura de um imóvel e você, como corretor, tá com alguns imóveis que não atendam a necessidade daquele cliente. E, às vezes, você quer insistir aquela venda, mesmo sabendo que aquela pessoa pode comprar por estar querendo um lugar, mas não vai ficar 100% realizada. Eu coloco isso como prioridade, como vendedora. E eu acredito que não são todos corretores que têm esse cuidado com o cliente, né? Que está ali comprando a sua primeira casa, né? Não sei. Sim. Defina a sua vida com uma palavra. Nossa, Gustavo. Gustavo não é. Brincadeira. Realizada, eu acho que é uma definição ou não? Por favor, fique à vontade. Realizada. Defina a sua história de vida com uma frase que você se identifica. Guerreira. Uma frase. Frase? É. Forte e corajosa. Uau. Defina essa conversa com uma palavra. Maravilhosa. Uau, por causa de você, obviamente. Muito obrigado, Tamara, foi uma honra ter você aqui e eternizar. Eu gosto muito de eternizar as histórias de corretores de imóveis, porque são pessoas que acabam se transformando e sendo agentes de sonhos, de realização de sonhos na vida de inúmeras pessoas. E não tem coisa melhor do que você saber, e eu tenho certeza que você sabe, que você é capaz e, através do seu trabalho, realiza um sonho tão desejado e de fato, perdão pela redundância, tão sonhado por uma pessoa, e o seu nome vai estar para sempre na história de vida dessa pessoa. Imagino que deve ser uma sensação muito maravilhosa e impagável.
Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Tamo junto. Tamara Cristina, que com esse episódio mais do que especial, teve o seu maravilhoso enredo de vida eternizado aqui no podcast Eternizador de Histórias. Lembrando que o Resenha Cast, todo dia você acompanha uma história diferente de um personagem totalmente antagônico da pessoa anterior que veio aqui. Eu tenho um compromisso marcado com você na próxima segunda-feira com a cirurgiã dentista doutora Luísa Ramos. Na terça-feira teremos aqui a presença do diretor de jornalismo do Diário do Rio Doce, Fred Seixas, que vai aqui contar a sua história de vida no jornalismo, justamente, né, no último episódio do ano aqui do Resenha Cash. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.